Eu não lembro da última vez que meus pais me olharam com o mesmo brilho que usavam quando falavam da minha irmã. Talvez nunca tenha olhado. Desde crianças, era como se eu estivesse sempre à margem, uma sombra que andava ao lado da filha perfeita. Clara era isso para eles, perfeita. Inteligente, sociável, esperta, convincente. Principalmente convincente. Bastava uma lágrima ou um sorriso bem calculado e, pronto, o mundo dobrava os joelhos aos caprichos dela. Até meus pais. Eu aprendi a calar cedo. A não esperar demais. Cresci ouvindo frases que vinham sempre com o mesmo tom: você tem que entender, a Clara é diferente, ajude sua irmã, ela precisa mais que você agora. E eu entendia. Eu sempre entendia. Na adolescência, quando meus boletins vinham com notas impecáveis, minha mãe olhava por cima da borda dos óculos e dizia: Clara está passando por uma fase difícil, não a pressione com suas notas. Quando consegui meu primeiro emprego, aos 17 anos, meu pai mal ergueu os olhos do jornal. Já Clara, bem, ela foi aplaudida por fazer um cursinho de moda que largou 3 meses depois. Ainda assim, receberam-na de volta como se fosse uma filha pródiga. Talvez soe como ciúmes. Mas não é. É exaustão. Um cansaço que se acumulou por décadas. Porque não importa o quanto eu fizesse, o quanto me doasse, sempre fui a opção descartável. A reserva emocional da família, o esteio silencioso que nunca recebeu crédito. Foi por isso que, quando soube do que Clara tinha feito, eu não chorei. Só encostei a cabeça na parede do meu apartamento e respirei fundo. Meus pais tinham confiado a ela a gestão das economias da aposentadoria. Todo o dinheiro guardado com tanto esforço ao longo de 40 anos de trabalho. E ela torrou tudo. Viagens internacionais, roupas de grife, festas para amigos que desapareciam assim que o vinho acabava. Um carro novo para um namorado que terminou com ela na semana seguinte. Investimentos ousados em criptomoedas duvidosas e negócios fantasmas. E o dinheiro evaporou. Como fumaça de vela ao vento. Quando souberam, meus pais ficaram em choque. Minha mãe parou de cozinhar por dias. Meu pai mal conseguia encarar a televisão. Eu fui até a casa deles, levei sopa, comprei remédios, limpei a cozinha. E, mesmo assim, bastou um pedido sussurrado de Clara, me perdoem, para que eles abraçaram, chorando, como se fossem vítimas do destino e não da filha que destruiu tudo. Ela é sua irmã, minha mãe disse, com os olhos ainda marejados, todos cometem erros. Eu queria gritar. Queria dizer que eu também era filha. Que eu nunca havia pedido um centavo, que sempre estive ali, invisível, sustentando-me sozinha, suportando a frieza deles enquanto observava a Clara ser tratada como uma rainha decadente. Mas eu apenas assenti. Como sempre fiz. Foi quando o aviso de leilão chegou. Uma notificação oficial, impessoal, crua: a casa seria leiloada em 30 dias por falta de pagamento do empréstimo feito por Clara usando o imóvel como garantia. O mundo desabou de vez para os dois. Minha mãe se desesperou. Meu pai adoeceu de verdade, uma crise de pressão que o deixou internado por 2 dias. Clara sumiu. Saiu da casa com uma mala de rodinhas e um pedido de desculpas frouxo. Não deu notícia. E foi ali, naquele dia frio e nublado, sentada na sala dos meus pais, ouvindo minha mãe repetir entre soluços que eu não sabia onde erramos, que eu tomei a decisão que mudaria tudo. Eu compraria aquela casa. Anônima. Sem alarde. Sem promessas. Não por vingança. Ainda não. Mas por algo mais profundo, mais sombrio, eu não queria vê-los na rua. Apesar de tudo. Apesar da forma como me trataram a vida inteira, da maneira como sempre escolheram Clara. Eu não podia deixar que fossem jogados fora como se nunca tivessem existido. Talvez fosse fraqueza da minha parte. Ou força. Nunca soube distinguir. Procurei um advogado. Um bom. Pedi que entrasse em contato com o responsável pelo leilão e cuidasse de tudo. Usei o dinheiro que juntei nos últimos anos com meu trabalho em tecnologia. Ninguém nunca soube ao certo o quanto eu ganhava, porque nunca importou. Para eles, eu era apenas a filha certinha que vive de salário.
A compra foi feita sob o nome de uma empresa que registrei há 2 anos, pensando em um projeto que jamais tirei do papel. Agora ela servia a um propósito mais nobre. Durante o mês seguinte, mantive o silêncio. Visitava meus pais quando podia, ajudava no que conseguia. Eles pareciam mais velhos, mais fracos. Mas ainda confiavam na volta de Clara. Minha mãe dizia com frequência: ela vai dar um jeito, você vai ver. E meu pai completava: ela tem um coração bom. Era insuportável ouvir aquilo. Um veneno constante pingando em minhas veias. Mas eu suportei. No dia da reunião de entrega oficial da casa, marcada pelo cartório, eles estavam com os olhos cheios de esperança. Alguém havia comprado o imóvel, e tudo o que desejavam era pedir para permanecer ali por algum tempo, enquanto encontravam um novo lugar para viver. Minha mãe se arrumou como se fosse para uma missa. Vestido discreto, cabelos presos, um broche antigo da avó no casaco. Meu pai vestiu o paletó marrom que só usava em ocasiões especiais. Eu fui junto, fingindo ser apenas a acompanhante solidária. Fingindo que não carregava no peito um coração em ebulição. Ao entrar na sala, vi os olhos deles varrerem o ambiente em busca do novo dono. O advogado estava ali, representando um comprador misterioso. Eu mantive a expressão neutra. Até que, enfim, o advogado olhou para mim e disse: Doutora, deseja falar agora? A respiração da minha mãe travou. Meu pai se virou para mim, confuso. Eu me levantei com calma, abri a pasta e retirei o contrato de compra. Entreguei com as 2 mãos a eles. Eu comprei a casa, falei, pela primeira vez em muito tempo, com firmeza. Fui eu. Por um instante, o tempo parou. Os olhos da minha mãe arregalaram-se como se tivesse visto um fantasma. Meu pai empalideceu de tal forma que temi que desmaiasse ali mesmo. O silêncio caiu como um peso de chumbo sobre todos. E então veio a pergunta que eu mais temia. Por quê? Minha mãe sussurrou, quase sem voz. Por que você faria isso? Eu sorri. Um sorriso triste, cansado. Porque, mesmo invisível, eu sempre estive aqui. Após o silêncio cortante que se instalou naquela sala, minhas mãos começaram a suar. Eu havia passado semanas preparando aquele momento, ensaiando mentalmente cada palavra, cada gesto. Mas nada me preparou para o impacto real de encarar os olhos dos meus pais, finalmente abertos para mim, não com admiração ou gratidão, mas com perplexidade. Eles não sabiam o que dizer. Nem eu. Meu pai olhou para o contrato como se fosse um documento em outro idioma. Sua boca tremia, como se tentasse formar perguntas que nunca haviam sido ensinadas. Minha mãe estava imóvel, os dedos apertando o broche no peito como se ele pudesse dar a ela alguma estabilidade. Foi o advogado quem quebrou o silêncio, recolhendo os papéis com discrição. Com isso, está formalizada a transferência. A partir de hoje, a residência pertence legalmente à doutora Beatriz. Meu nome ecoou na sala como uma bofetada. Doutora Beatriz. Como se eles estivessem ouvindo aquilo pela primeira vez. E talvez estivessem. Na saída, minha mãe me puxou pelo braço. O toque dela, embora leve, doeu mais do que eu imaginava. Por que você não nos contou antes? Dei de ombros, mantendo os olhos firmes nos dela. Porque eu queria ver até onde vocês iriam. E foram longe. Tão longe que nem quando a casa de vocês foi parar em um leilão, vocês pensaram em mim. Só falavam da Clara. Só esperavam por ela. Clara é sua irmã, ela disse, como se fosse um mantra. E eu sou o quê? Perguntei, sem elevar a voz. Uma estranha que limpa a cozinha e paga a conta sem receber um obrigada? Ela não respondeu. Nunca responde. Meu pai, calado até então, caminhava devagar, encurvado, parecendo ter envelhecido uma década nas últimas semanas. Quando nos alcançou no estacionamento, parou ao meu lado, os olhos cansados e turvos. Nós falhamos com você? Tive vontade de dizer que sim. Que não apenas falharam, como me apagaram. Me engoliram em um abismo de preferências, desculpas e favoritismos. Mas engoli as palavras. Elas não mudariam nada. Eles não mudariam. A pergunta certa é: vocês alguma vez me enxergaram?
Peguei minhas chaves e entrei no carro. Não olhei para trás. Talvez por medo de amolecer, ou talvez por já ter endurecido demais. Naquela noite, Clara ligou. Eu soube que saberia. Meus pais, previsíveis como sempre, devem ter corrido para ela assim que voltaram para casa. E como Clara detesta perder o controle, fez o que sempre faz, tentou manipular. Atendi com frieza. O nome dela ainda me causava repulsa. Então você comprou a casa. A voz dela vinha doce, com aquele tom de riso disfarçado que sempre usava para se safar. Engraçado, achei que você não tivesse esse tipo de dinheiro. E você achou errado. Como de costume. Ela riu. Um som seco, vazio. Está tentando provar o quê, Bea? Que é melhor que eu? Não. Estou mostrando que, enquanto você destrói tudo que toca, eu conserto o que posso. Nossa, que discurso bonito, ela debochou. Está tentando comprar o amor dos nossos pais? Porque, se for isso, aviso que não vai funcionar. Eles me amam. Sempre vão me amar. Aquela frase ardeu, mas não era novidade. Era só a confirmação do que eu sempre soube. Clara nunca teve medo de dizer em voz alta aquilo que eu me obrigava a fingir que não existia. Eu não quero o amor deles, Clara. Não mais. Mas quero que saibam que, quando você os abandonou, fui eu quem ficou. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Talvez pela primeira vez sem uma resposta pronta. Você é patética, sabia? Ela disse por fim. Sempre tentando ser mártir, sempre querendo reconhecimento. Mas adivinha? Você continua sendo a mesma insignificante de sempre. Só tem dinheiro agora. E então desligou. Fiquei olhando para a tela do celular por um tempo. Depois encostei na parede da cozinha e deixei que algumas lágrimas escapassem. Não por ela. Não por mim. Mas por tudo que eu deixei que crescesse dentro de mim por anos sem nomear, a dor da exclusão, o cansaço de mendigar afeto, a sensação de ser descartável dentro da própria família. Na semana seguinte, comecei a reforma da casa dos meus pais. Ela estava deteriorada em vários aspectos: infiltrações, pintura velha, móveis quebrados. As contas estavam todas atrasadas. Eu paguei cada uma em silêncio. Contratei uma empresa para fazer os reparos. Cuidei de tudo como se fosse apenas mais uma tarefa profissional. Mas dentro de mim, havia um amontoado de sentimentos que se embaralham entre indignação e pesar. Eles aceitaram continuar morando ali, sem pagar aluguel. Disse apenas que poderiam ficar, sem explicações. Não houve gratidão. Não houve conversa. Apenas um silêncio carregado de mágoas mal digeridas e palavras não ditas. Era como se tivéssemos erguido muros invisíveis dentro da mesma casa. Às vezes, chegava lá e encontrava meu pai na varanda, cabisbaixo, olhando o horizonte. Ele nunca mais me chamou para conversar. Minha mãe se recolhia nos próprios remorsos, mas, ainda assim, mantinha a altivez de quem acredita que não errou tanto assim. Eles não pediram desculpas. Nem uma única vez. E eu, embora soubesse que não ouviria aquilo, ainda esperava. No fundo, uma parte de mim queria que minha mãe segurasse minha mão e dissesse: desculpa, minha filha. Nós te deixamos sozinha. Mas essa frase nunca veio. Uma noite, cheguei mais cedo e escutei a conversa deles pela fresta da porta do corredor. Minha mãe dizia ao meu pai que não sabia como lidar com a ideia de dever algo a Beatriz. Que se sentia humilhada por estar morando na casa da própria filha. E ele respondeu: não é só isso. Ela fez tudo pelas costas. Não confiou na gente. Isso machuca. Senti meu estômago revirar. Dei um passo para trás e fui embora sem fazer barulho. Era inacreditável. Eu salvei o teto deles, e ainda assim a dor deles era baseada na minha falta de confiança. Como se o erro não tivesse vindo da filha preferida que deixou um rombo financeiro, mas da filha esquecida que consertou em silêncio. Naquela noite, decidi que, em breve, eu sairia de cena. Ajudaria mais um pouco, garantiria que nada faltasse, mas depois partiria. Eu havia provado tudo o que precisava provar. E, mesmo assim, não bastou.
Eu sempre fui a filha invisível. Mas agora, ao menos, era a invisível que salvou a casa. A que sustentava sem ser notada. A que valia pouco, mas carregava tudo. E, talvez, ser invisível não doesse tanto quando se está finalmente livre. Os dias que se seguiram foram estranhamente silenciosos. Nenhum gesto de gratidão, nenhum reconhecimento, nenhuma tentativa real de reaproximação. Eu os visitei menos. Ainda pagava as contas, ainda cobria os reparos, ainda deixava as compras na despensa como quem cumpre um protocolo. Mas o vínculo emocional, esse estava em ruínas, feito a pintura descascada da sala que ninguém mais se importava em restaurar. Não sei exatamente quando deixei de tentar me encaixar naquela família. Talvez tenha sido naquele instante em que ouvi minha mãe dizer que se sentia humilhada por depender de mim. Aquilo me dilacerou de um jeito que poucas palavras já conseguiram. Não por orgulho, mas porque revelou o que sempre esteve ali, só que nunca foi dito tão claramente. Eu nunca fui motivo de orgulho para eles. Apenas um lembrete constante do que não era Clara. Eu ainda escutava meu pai justificar: sua irmã tem um coração impulsivo, mas é boa. Ela vai mudar. Ele dizia isso como quem repete um verso decorado de uma oração que já não acredita. E eu, sentada ali com uma xícara de chá que eu mesma havia preparado, só conseguia pensar em como a fé deles nela era imortal, quase sagrada. Naquela semana, Clara voltou. Adivinhem? Sem avisar, como sempre. Sem pedir permissão. Bateu na porta, foi recebida com um abraço e, antes que eu pudesse sequer pensar em protestar, já estava no quarto de visitas, deitada como se nunca tivesse saído. Ela está passando por um momento difícil, minha mãe explicou, evitando meu olhar. E eu estou aqui, respondi, com a voz embargada. Sempre estive. Nunca fui embora. Mas isso nunca foi suficiente. Meu esforço era dever, o dela era exceção. Meu compromisso era obrigação, o dela era sacrifício. E isso, na cabeça dos nossos pais, era o que tornava Clara tão especial. Clara não mudou. Claro que não. Em menos de uma semana, já estava pedindo dinheiro, usando o cartão da minha mãe escondido e culpando a ansiedade por seus impulsos. Quando fui confrontá-la, no fim de uma tarde abafada de sábado, ela riu da minha cara. Vai me expulsar da casa que você comprou pelas costas? A heroína silenciosa vai dar o bote agora? Você não entende, não é? Perguntei, com um nó na garganta. Você destruiu tudo e ainda acha que tem direito a alguma coisa. Eles me amam. Isso basta. Você pode ter comprado as paredes, Bea, mas os corações deles são meus. E foi naquele momento, vendo o sorriso arrogante dela, a postura relaxada, os olhos brilhando de superioridade, que percebi, ela não tinha remorso. Nenhum. Ela não se arrependia de nada. Clara era o tipo de pessoa que nascia deitada num trono de ouro e esperava que o mundo servisse uvas enquanto ela queimava as colunas que sustentavam aquele trono. Meus pais? Eles olhavam para ela com aquele misto de pena e orgulho. Como se estivesse admirando um quadro torto que se recusaram a endireitar, por medo de estragar. Passei a dormir mal, sonhava com a casa em chamas, com os móveis virando cinzas, com minha mãe me olhando de cima da escada e dizendo: você sempre foi fria demais. Acordava suada, com o coração acelerado, me perguntando se valia mesmo a pena ter tentado. Fui à terapia. Pela primeira vez na vida, sentei diante de alguém e expus tudo. A terapeuta me olhou com doçura e disse: você quer salvar pessoas que não querem ser salvas. E isso destrói você um pouco mais a cada dia. Era verdade. Eu queria que me vissem, que me amassem como eu precisava ser amada. Mas tudo o que recebi eram migalhas de reconhecimento quando a tragédia batia a porta. Depois, voltavam a me ignorar. E Clara? Clara reinava. Reinava no caos. Reinava no drama. Reinava mesmo quando todos estavam de joelhos, sangrando por dentro, ainda dispostos a dar a ela a última gota de esperança. Na sessão seguinte, a terapeuta me perguntou: por que você não se afasta? A pergunta ecoou por dias na minha cabeça. Por quê, de fato? O que me prendia àquilo? Era culpa? Era hábito? Era a ideia de que, sem mim, tudo desmoronaria de vez?
Talvez fosse tudo isso. Talvez eu ainda carregasse dentro de mim a criança que se sentava no canto da sala enquanto os pais elogiavam Clara por qualquer bobagem. A menina que, mesmo ignorada, ainda se levantava mais cedo no domingo para preparar o café da manhã. Que queria ser vista. Ser aceita. Ser amada. Mas aquela menina já estava cansada. E agora era uma mulher. Uma mulher com recursos, com força, com feridas abertas demais para continuar sendo pano de chão. No fim de agosto, após 3 meses do leilão e da compra, tomei uma decisão definitiva. Reuni todos os comprovantes, todas as transferências, todas as contas pagas em silêncio. Registrei tudo. Formalizei o contrato de comodato da casa, deixando claro que meus pais poderiam viver ali até o fim de suas vidas, com dignidade, com segurança, mas sem direito à posse ou à venda. Era meu último gesto final. Minha última doação. E então, deixei uma carta. Uma carta simples, mas honesta. Mãe, pai. Eu comprei esta casa porque não suportava vê-los sem teto. Não fiz isso por amor, mas por respeito ao que um dia tentei construir com vocês. Não espero gratidão. Já aprendi que isso não mora aqui. A Clara sempre será a escolha de vocês, e eu aceitei isso. O que não aceito mais é viver mendigando carinho, ser a filha que serve sem ser reconhecida. Estou indo embora, de vez. Desejo paz a vocês. Beatriz. Dobrei a carta com cuidado. Deixei sobre a mesa, junto com as chaves da casa. E fui embora. Voltei para o meu apartamento, fechei as cortinas, desliguei o celular. Respirei. Era estranho sentir o mundo girar sem precisar segurá-lo nos ombros. Era leve. Era libertador. Pela primeira vez, eu não me sentia culpada por partir. Porque eu não estava fugindo, eu estava me escolhendo. Não sei o que Clara dirá. Provavelmente que fui ingrata, dramática, egoísta. E meus pais, talvez sintam minha falta, talvez não. Mas eu? Eu finalmente entendi que ser invisível, naquele ambiente, foi o que me manteve viva. E agora, longe deles, poderia ser mais do que um espectro. Poderia ser inteira. Eu me mudei para um apartamento menor, mas cheio de janelas. Escolhi aquele lugar porque o sol entrava em todas as manhãs com força, como se dissesse, você ainda está aqui. Pela primeira vez, senti que podia respirar sem que cada inspiração fosse seguida de um peso invisível sobre os ombros. Durante semanas, não liguei para meus pais. Não atendi chamadas da Clara. Não me atualizei sobre o que acontecia naquela casa, porque, finalmente, ela já não era mais minha preocupação. Não sentia culpa. Sentia alívio. E isso, por si só, já era uma forma de cura. No meu novo lar, redescobri coisas simples, cozinhar para mim mesma, ouvir música alta sem medo de julgamentos, ficar em silêncio sem ser interrompida. Comecei a pintar, como fazia na juventude, antes que a vida me exigisse ser madura demais para os meus anos. Os quadros foram se acumulando pelas paredes, todos intensos, vibrantes, dolorosos. Pinturas que talvez jamais vendesse, mas que eram o espelho exato do que sangrava dentro de mim. Em uma dessas tardes de cor e tinta, recebi uma ligação do advogado que cuidou da compra da casa. Era uma mensagem curta, profissional. Meus pais estavam vendendo os móveis da casa sem me consultar, inclusive objetos de valor histórico da família, herdados dos meus avós. A casa era minha. Tudo ali dentro estava sob meu nome. E, mesmo assim, estavam se desfazendo do que não lhes pertencia. Respirei fundo. Não queria me deixar afundar naquele poço de novo. Mas a verdade é que, por mais que eu tentasse seguir, eles continuavam puxando minha sombra para dentro daquele ciclo. Na mesma semana, uma conhecida de infância me contou que Clara estava usando o endereço da casa para aplicar golpes em cartões de crédito. Fiquei em choque. Por mais que eu soubesse do que ela era capaz, havia uma parte de mim que ainda acreditava que, em algum nível, ela tivesse limites. Eu estava errada. Ela nunca os teve. E meus pais? Silêncio. Foi quando entendi, eles não eram vítimas da Clara. Eles eram cúmplices. Por escolha, por conveniência, por covardia. O amor deles por ela não era apenas cego.
Era cúmplice. Era passivo e, portanto, conivente. Era amor, sim, mas um amor que aceitava a destruição em troca de migalhas de afeto. Um amor que ignorava o certo, que desvalorizava o esforço, que desprezava quem sempre esteve de pé. Na semana seguinte, voltei à casa pela última vez. Entrei sem avisar, acompanhada de um oficial de justiça. Os móveis que restavam estavam empilhados no canto, e a sala cheirava a cigarro. Clara apareceu do quarto, descabelada, com uma taça de vinho na mão. Mas que é isso agora? Vai invadir? Esta casa é minha, respondi, estendendo a papelada. E você está cometendo crime de apropriação indébita. Está usando meu endereço para fraudes e vendendo bens que não te pertencem. Isso acaba hoje. Você está louca. Ela gritou, tentando arrancar os papéis da minha mão. Vai tirar seus próprios pais de casa? Eles têm o direito legal de ficar, respondi, sem me abalar. Você, não. Já cansei de fingir que isso aqui ainda é família. Minha mãe desceu as escadas naquele instante, com os olhos arregalados, como se eu fosse o demônio prestes a expulsar os santos do templo. Beatriz. O que está fazendo? Sua irmã está doente. Está fragilizada. E vocês continuam tratando ela como um cristal raro, mesmo quando ela pisa na cabeça de vocês com sapatos sujos. Eu avisei que não ia mais carregar esse peso. Agora acabou. O oficial entregou a notificação a Clara. Ela amassou o papel, gritou, xingou, me chamou de ingrata, de falsa, de monstro. Mas eu permaneci ali, ereta, firme. Pela primeira vez, minha coluna não se curvava ao som da dor dos outros. Dei a ela 48 horas para sair. 2 dias depois, recebi uma mensagem anônima. Era um vídeo. Clara, em um bar, contando para um grupo de amigos como havia enganado os pais e tentando se gabar por ter voltado a morar de graça. Ela dizia coisas horríveis sobre mim, me chamando de a cadela rica e frustrada, rindo enquanto brindava a própria falta de caráter. Mostrei o vídeo ao advogado. Ele apenas disse: agora temos tudo o que precisamos para impedir legalmente qualquer tentativa dela de voltar. E assim fizemos. Na semana seguinte, fui visitar meus pais. Eles estavam pálidos, calados, magros. A ausência de Clara não trouxe paz. Trouxe o vazio da culpa. E o pior, ainda assim, mesmo com tudo escancarado, me olharam como se eu fosse a vilã da história. Você não precisava ter feito isso, meu pai disse, com a voz fraca. Eu fiz o que vocês nunca tiveram coragem, respondi. Eu coloquei um limite. Minha mãe tentou argumentar, mas parou no meio da frase. Talvez por cansaço. Talvez por perceber que, ali, eu já não era mais a filha domesticável de antes. Deixei com eles uma carta de desocupação antecipada, com prazo de 6 meses. Paguei 6 meses de aluguel em um apartamento simples e seguro, bem próximo dali. Não deixaria meus pais na rua, jamais. Mas não permitiria que continuassem habitando o mesmo teto que um dia construí com sacrifício e amor, apenas para vê-lo ser transformado em abrigo da destruição. Eles assinaram o documento. Sem abraço. Sem lágrimas. Apenas com aquele mesmo olhar de decepção injusta que me lançavam desde que nasci. Saí da casa pela última vez com a mesma sensação de quando deixei o túmulo do meu avô no velório, a de que algo havia terminado ali. Algo que nunca mais voltaria. Voltei para casa, tirei os sapatos, me joguei no sofá e encarei o teto por longos minutos. Chorei. Não de arrependimento, mas de alívio. Era como se finalmente estivesse me desfazendo de décadas de uma mochila invisível, que eu carregava cheia de expectativas frustradas e carências abafadas. Pela primeira vez, eu não era mais a filha que esperava aprovação. Era a mulher que se bastava. Nos meses seguintes, a vida ganhou um ritmo mais leve. Não por ausência de problemas, mas pela liberdade de não carregar mais os que não eram meus. Era estranho caminhar sem o peso da obrigação disfarçada de afeto. Estranho, mas libertador. Eu segui trabalhando, pintando e redescobrindo o prazer de construir uma vida que fosse minha, em cada detalhe. Pequenas alegrias me preenchiam, o cheiro do café pela manhã, o som da chuva batendo nas janelas, a textura das telas quando a tinta secava.
Nada disso existia quando eu vivia presa ao esforço de agradar quem jamais se importou. Clara tentou contato. Algumas vezes, por número privado. Outras, por redes sociais. Ignorei todas. Ela havia sido oficialmente proibida, por medida legal, de se aproximar da casa ou usar o sobrenome da família em qualquer atividade comercial. Descobri que já acumulava denúncias de estelionato, e, mais cedo ou mais tarde, ela enfrentaria o que sempre evitou, as consequências. Quanto aos meus pais, instalarão-se no apartamento que aluguei, mas jamais me procuraram. Não agradecem os depósitos mensais que eu mantinha com pontualidade. Não respondiam às mensagens gentis que eu ainda enviava, mesmo sem obrigação. E, com o tempo, até isso eu parei de fazer. Porque compreendi, enfim, que carinho não se impõe, nem se compra, se oferece. E o meu, oferecido durante uma vida inteira, nunca foi aceito. Em uma tarde de domingo, fui visitar o túmulo da minha avó. Ela sempre foi a única da família que me enxergou de verdade. A única que me dizia, em voz baixa e com ternura, que eu não precisava provar nada a ninguém. Levei flores brancas, como sempre fazia, e sentei ao lado da lápide. Por alguns minutos, fechei os olhos e deixei que o silêncio me embalasse. Eu consegui, vó, murmurei. Não da forma como sonhei, mas consegui. A casa está em paz. Eles não, mas eu estou. Fiquei ali até o sol começar a cair. E, ao me levantar, senti algo dentro de mim se acomodar. Uma ferida antiga, talvez. Uma saudade que parou de gritar. 2 meses depois, a casa foi finalmente reformada por completo. O telhado foi trocado, o jardim revitalizado, os quartos repaginados. Transformei aquele lugar em algo novo. Não mais um símbolo do passado, mas um espaço para recomeços. Decidi alugá-la. Não queria vendê-la. Era parte da minha história, ainda que marcada por dor. E, mais do que isso, era uma lembrança do que eu suportei e do que superei. A primeira inquilina foi uma professora viúva com uma filha pequena. Quando ela entrou pela porta, com os olhos marejados ao ver o quarto onde a filha dormiria, algo em mim se acendeu. Vi nela o reflexo da esperança. Uma mulher que lutava sozinha, como eu lutei, e que agora encontrava abrigo onde antes só havia ingratidão. Assinei o contrato com a certeza de que aquela casa, agora, serviria a um propósito maior, acolher quem valorizasse. Naquela noite, abri meu computador e escrevi uma carta para mim mesma. Não como um desabafo, mas como um testemunho. Um registro de tudo que vivi. Querida Beatriz. Você foi rejeitada, esquecida, invisibilizada por tanto tempo que quase acreditou não existir. Você deu amor onde só recebeu descaso. Lutou por laços que os outros romperam com orgulho. Tentou ser suficiente para pessoas que nunca tentaram merecê-la. Mas agora, finalmente, você entendeu, ser invisível para eles nunca apagou a mulher que você é. Você construiu. Salvou. Superou. E quando ninguém mais acreditava, você acreditou em si mesma. O que perdeu, não volta. Mas o que você se tornou, isso, ninguém pode tirar. Com amor. A mulher que você aprendeu a ser. Fechei o computador com lágrimas nos olhos. Não de tristeza, mas de libertação. Um tempo depois, encontrei uma prima distante em um evento. Ela se aproximou, um pouco sem jeito, e comentou que meus pais andavam dizendo por aí que eu virei as costas para a família. Sorri. Já não doía mais. Deixei que pensassem o que quisessem. Sempre pensaram. O que importava é que, pela primeira vez, eu não estava tentando consertar a imagem que fizeram de mim. Porque agora, finalmente, eu sabia quem eu era e isso bastava. No último domingo do mês, fui caminhar no parque. Era um dia claro, com céu limpo e um vento suave que parecia brincar com as folhas no chão. Observei famílias rindo, crianças correndo, casais de mãos dadas. Sentei em um banco e respirei fundo, deixando o sol me aquecer o rosto. Pensei em tudo que vivi. Na menina que ouvia elogios direcionados à irmã enquanto limpava a mesa em silêncio. Na adolescente que escondia suas medalhas para não desconfortar a Clara. Na jovem que sustentava a casa sem ser notada.
Na mulher que salvou o lar da própria família, apenas para ser acusada de humilhar. Todas elas estavam dentro de mim. Todas elas ainda existiam. Mas agora eu era outra. Eu era a Beatriz que se bastava. A Beatriz que sobreviveu à ausência de amor. A Beatriz que transformou o abandono em força. A Beatriz que, mesmo sem plateia, venceu. E ali, sentada naquele banco, com o som das folhas dançando no ar, me dei um novo nome, silenciosamente, mas com toda a força do mundo. Filha de mim mesma.